Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de materiais de construção mecânica 1 MCM 1001, aulas práticas. Aqui quem fala é o professor Murilo Romero e hoje, vamos sair um pouco daquela linha de ensaio de tração e vamos inverter a nossa máquina, né? Em vez de a gente tracionar o nosso corpo de prova, agora a gente vai comprimir. A gente vai usar o mesmo equipamento, só que agora a gente vai aplicar cargas, digamos aqui, negativas, né, de compressão. Tudo bem? Se a gente viu o nosso cronograma, né, vocês já tiveram uma aula de compressão com o professor Enori, tudo bem? Na semana passada e hoje o ensaio de compressão. Essa aula tem um respectivo relatório, o nosso relatório número 3, depois de vocês terem feito um relatório de dureza e um relatório de tração. Lembrando que semana que vem não vamos ter aula, conteúdo, né? Conteúdo de aula no formato de vídeos, mas eu estarei disponível de forma síncrona para tirar dúvidas de vocês para a prova 1. Prova relativa à parte teórica, mas também acaba abordando o conceito da parte prática, né? Visto que as disciplinas são interligadas, tá, pessoal? Então, ensaio de compressão, pessoal, a gente vai ver nessa aula aqui, né? Dando seguimento aqui. Basicamente, olha só, um esqueminha aqui do ensaio de compressão. Tem duas placas aqui, uma fixa, uma móvel, né? Tem o parafuso helicoidal aqui distribuindo o movimento dessa placa. E essas duas placas aqui vão acabar pressionando essa amostra, né? Specimen, a amostra aqui, né? E vai gerar essa curva, tensão, deformação, só que agora para compressão, né? Então, associado aqui uma máquina universal de ensaios com um computador. Então, pessoal, na aula de hoje os nossos objetivos são conhecer o equipamento máquina universal de ensaios mecânicos, que vocês já conhecem, de tração, então a gente vai rever um pouco aqui. Conhecer os principais corpos de prova utilizados em ensaios de compressão. Vocês vão ver que os corpos de prova são mais simples aqui do que os corpos de prova de tração, mas existem algumas regrinhas que a gente tem que obedecer. Aprender os principais passos de um ensaio de compressão, assim como vimos para a tração, são bem parecidos. Identificar os principais componentes utilizados em um ensaio de compressão, ok? Os tópicos que vamos abordar hoje são o ensaio de compressão em si, vamos falar um pouco sobre ele, as similaridades e as diferenças com o ensaio de tração. Então, o que é igual, o que é diferente, né? Enquanto tração, esse corpo de prova azulzinho aqui, ele estica e a área reduz. Para compressão, é o contrário, né? A altura vai diminuir e a área vai aumentar, né? Mantendo essa constância de volume, né? Então, saindo disso, a gente fala até do corpo de prova, né? Que é o que a gente está representando aqui. E alguns cuidados na utilização de corpos de provas, que são problemas associados como flambagem e embarrilhamento, que vamos ver, tá? Procedimento experimental, um pouquinho rápido sobre fratura, alguns vídeos de ensaio de compressão e, por último, o ensaio de compressão dinâmico, que é o que está mais voltado para o relatório dessa semana, ok? Então, a primeira parte da aula a gente vai falar mais sobre os conceitos, na segunda parte da aula a gente vai falar mais sobre o procedimento experimental e sobre o corpo de prova e, por último, a gente fecha com os vídeos e os ensaios de compressão dinâmico. O quarto vídeo vai ser o ensaio em laboratório, que é um vídeo mais curtinho, realizando um ensaio de compressão em laboratório. Tudo bem? Então, por que fazemos ensaio de compressão, pessoal? De um modo geral, no nosso dia a dia, tem sempre esforços de tração e compressão ocorrendo. Isso vai ficar mais claro para vocês nas disciplinas de mecânica dos sólidos ou de resistência dos materiais. Eu acho que chama MSO, né? Em muitas estruturas e equipamentos a gente vê esse tipo de esforço acontecendo. Por exemplo, em pontes, né? Olha só esse esqueminha. Uma ponte suspensa, né? As pontes suspensas, pessoal, que nem essa daqui, que tem um caminhãozinho passando, elas são um exemplo de uma estrutura rígida que foi projetada para suportar forças de compressão em longas distâncias, né? Então você vê a força do caminhãozinho aqui, a força toda dessa estrutura sendo suportada por essa parte de baixo aqui, tudo bem? Então, se a gente olhar bem essa figura, a gente vê que está passando um caminhão, pode estar passando veículos, carros, né? Por uma longa distância aqui. Então essa ponte vai sofrendo todo um processo de compressão, né? Então para isso utiliza esses cabos e essas ancoragens aqui, nesse azulzinho. Por quê?
Porque esses conjuntos de cabo e ancoragem, eles vão transferir a carga de compressão para uma carga de tensão ali, uma carga mais trativa, né? Isso faz com que essa transferência, essa distribuição de carga pela ponte, né, por toda a ponte, mantenha a superfície estável, mantenha ela sólida, né? Então tem todo um balanço de cargas aqui que vocês já devem ter visto em mecânica aplicada, por exemplo, né? Mas é um exemplo de onde a gente pode aplicar uma força de compressão e tensão numa estrutura de uma ponte ou até numa estrutura de um prédio que você tem que colocar vigas de aço, né? Geralmente onde a gente pode aplicar esses princípios fundamentais de compressão. Tudo bem? Outro caso que a gente pode ter é, por exemplo, no forjamento, na conformação de materiais metálicos, né? Por exemplo, nesse GIF aí que a gente vê, está sendo feito um forjamento de um metal a quente aqui, né? Então a gente está utilizando basicamente compressão. Ele está amassando, né? Está martelando o lingote aqui. E por meio de um ensaio de compressão a gente consegue obter algumas propriedades, tanto para a ponte, que podem ser úteis para a ponte, para o material da ponte, quanto para o processo. É claro que para o processo aqui, a gente consegue obter as forças de compressão que a gente pode aplicar, a gente consegue obter as taxas de deformação que a gente pode colocar nessa máquina, aqui nesse martelo, mas para a ponte é um pouquinho diferente, para a ponte, para o forjamento é um pouco diferente, porque a gente está trabalhando com ensaio em alta temperatura, então aqui o mais recomendado seria um ensaio de fabricação, né, e não um ensaio de compressão. O ensaio de compressão vai apenas fornecer para a gente alguns indicativos, né? O mais correto seria replicar um ensaio de fabricação compressivo, que seria um outro escopo da disciplina aqui. Talvez em conformação vocês vejam algo do tipo, tudo bem? Mas aqui alguns exemplos da nossa vida cotidiana, onde podemos aplicar conceitos de compressão. Olha só, aqui a gente tem até uma ponte, olha aqui, suspensa, né? Um exemplo. E aqui a gente tem um vídeo de um ensaio de compressão de um concreto. Tem uma musiquinha aqui para dormir, né? Deixa eu tirar. Olha só o que ele fala. Make sure both faces are flat and level. Só tem que ter certeza, garantir que as duas superfícies vão estar planas e perpendiculares entre si, ou seja, perpendicularmente planas, para que não ocorra um desnível na placa que você vai aplicar a carga de compressão. Então isso pode gerar algumas leituras errôneas na curva tensão-deformação, tá? Então geralmente a gente dá uma lixada, dá uma polida nessa superfície antes de fazer o ensaio. Aqui é um concreto, ó, tá vendo? Olha o tamanho do corpo de prova, né? Essa legenda ficou em cima aqui, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai medir o diâmetro e o comprimento do corpo de prova. A gente já fez isso para o ensaio de tração, né? Percebe que ele usa um paquímetro para medir esse comprimento. Então ele mede mais de uma região para ter certeza aqui da uniformidade do corpo de prova, ver se está perpendicularmente plano. Ele até coloca que você pode colocar alguns suportes para distribuir melhor a carga, principalmente no começo do ensaio, né? Isso pode ser opcional ou não, né? Para concreto pode ser mais utilizado do que para materiais metálicos aqui. Até porque o concreto ele não é um material tão denso quanto o material metálico. E aqui é aplicado a carga, né? Você pode ver aumentando a carga. Se eu não me engano, a carga é dada em libras força, né? E o corpo de prova aqui, ele vai se deformando por meio de compressão. Tudo bem? Então, cargas relativamente altas aqui vão ser aplicadas nesse material até que ele venha a se romper. O vídeo aqui não é muito longo, mas ele dá seguimento aqui à deformação. Como esse é um material frágil, ele não vai apresentar muita deformação plástica, né? Ele não vai se deformar plasticamente, você vê aquele abaulamento, né? Ele vai tender a fraturar em algum momento, conforme a gente vai ver no segmento, vai começar a ter descoramento de pedaços aqui, ó. Ele é bem frágil, vai caindo pedaços aqui, e o ensaio foi encerrado aqui, né? Ele apresenta alguns conceitos aqui que a gente vai abordar mais pra frente. Então, cargas compressivas, o diâmetro, a altura, as equações que a gente usa para calcular a tensão. Os pedaços ainda continuam caindo aqui, né? Apesar do ensaio já ter sido encerrado. Aqui ele usa algumas unidades de força que não são as recomendadas pela SI. Mas enfim, vimos o ensaio de compressão aqui, né? E não foi para um material metálico, tá? Então como que a gente pode definir o ensaio de compressão? Então é um ensaio
que consiste na aplicação de uma carga de compressão uniaxial, crescente, em um corpo de prova específico. Então a gente vai ter uma carga aplicada e a gente vai ler a deformação que vai resultar nessa carga, igual a gente fez com o ensaio de tração, né? A gente vai medir essa deformação de acordo com a carga que a gente aplica, o quão difícil é deformar esse material, o quanto de carga que a gente precisa para deformar esse material. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, do material elástico, né? E do material rígido, né? Uma representação esquemática aqui. A gente pode ver que o material elástico, quando ele está sujeito à compressão, ele vai responder diferente do material rígido, que nem o concreto que a gente viu, né? Isso aqui não é um corpo de prova adequado, mas é ilustrativo de um concreto. O que acontece? A borracha, que é um material bem elástico, e o concreto, que vão responder diferentemente, né? A borracha ela vai se comprimir, né? E percebe que ela vai encolher de tamanho, de altura, mas ela vai se expandir radialmente. Mas ela percebe que ela forma um barril, né? Ela não distribui esse raio, né, uniformemente, por causa que a gente tem atrito entre as placas. A gente vai abordar isso mais à frente. Mas o material frágil não. O material frágil, como ele é quebradiço, né, ele vai acabar concentrando tensão em algum ponto que vai fazer com que uma trinca presente ali no clay propague e esse material quebre. Então os comportamentos são distintos aqui para os materiais dúteis e para os materiais mais frágeis. Como que a gente aplica a carga? A gente já viu no vídeo, né? Por meio dessas placas paralelas aqui, né? Geralmente a placa de baixo é fixa e a de cima é móvel, mas pode ser que as duas se movam também, igual é no ensaio de tração, pode acontecer os dois casos. E a nossa deformação a gente vai obter por meio da distância entre essas placas que comprimem o corpo. É claro, assim como a gente viu para o ensaio de tração, a gente pode ser que seja necessário, para ter uma maior segurança na medida, utilizar um extensômetro, tudo bem? Então olha só, o ensaio de compressão ele vai ser mais indicado para a gente para avaliar as características dos materiais frágeis em tração, como por exemplo o concreto que a gente viu, como por exemplo madeira, cerâmicas e o ferro fundido, que é um material metálico, mas que é frágil em tração, tudo bem? Na verdade, pessoal, o ensaio de compressão ele é muito utilizado basicamente para esses materiais, basicamente para construção civil, para concreto e madeira, eles são primordial. Para materiais metálicos, materiais extremamente dúteis ou dúteis, raramente a gente vai usar o ensaio de compressão, tá? Porque geralmente esses materiais, como eles têm muitos sistemas de escorregamento, muitos planos de deformação, acaba gerando uma deformação bastante irregular, e aí acaba dando interferência entre as diferentes planos de deformação, diferentes lugares de deformação, e acaba gerando um estado mais fora daquele que a gente está querendo analisar. Então a gente vai recomendar mais o ensaio de tração para materiais dúteis e o ensaio de compressão para os materiais frágeis. Mas a gente pode também, alguns materiais dúteis, como mola e elástico, na forma de produto acabado, a gente pode analisar por compressão, que nem tem essa foto aqui de uma mola sendo ensaiada por compressão. Então a gente tem as placas aqui, né? E essa mola sendo ensaiada por compressão. Tudo bem? Então, a aula passada a gente viu um pouco do ensaio de tração e hoje a gente está vendo um pouco do ensaio de compressão. Mas de uma forma geral, esses dois ensaios são bem parecidos. E a gente vai ver um pouco das similaridades entre eles, bem como as diferenças entre eles, ok? Se a gente pensar em similaridade, né? E pensando primeiro no campo elástico, tá? Se a gente pensar na relação tensão-deformação até o limite de escoamento, né, que é a região elástica, para tração e para compressão é basicamente a mesma coisa, pessoal. Então, se você fizer um ensaio de tração e compressão, dificilmente você vai ter um comportamento muito distinto aqui, tá? Então, o limite de escoamento tende a ser parecido. Agora, limite de escoamento a compressão, modo de elasticidade tende a ser o mesmo. A lei de Hooke se mantém aqui. E olha só essa figurinha. Aqui percebe que a curva vem para baixo, né? Por quê? Porque a deformação aqui é negativa, né? E aqui a tensão vai ser negativa também, porque a gente está aplicando uma tensão compressiva. Mas aqui é apenas uma questão de referencial, tudo bem? A gente pode aplicar o método de 0,2% aqui, para medir o limite de escoamento a 0,2%, tudo bem? Pode ser aplicado aqui também.
E porque ambos são muito parecidos essa parte elástica, as deformações são elásticas, são pequenas, não tem encroamento, não tem aquele problema, né? E a gente pode utilizar a máquina universal de ensaio mecânico para realizar esse ensaio, tudo bem? Apesar de ser muito parecido, pessoal, às vezes a reportagens, né, as pessoas reportam na literatura que o limite de escoamento à compressão é ligeiramente maior que o limite de escoamento à tração, tá? Mas são valores, uma faixa pequena de diferença, tá? A partir daí, quando a gente vai para a parte plástica, né, começa a mudar um pouco o comportamento, e a gente vai ver mais para frente, porque aí começa a ocorrer o encroamento. Mas antes disso, vamos continuar na parte elástica para ver algumas diferenças que podem acontecer na parte elástica entre ensaio de tração e compressão. Por exemplo, olha só essas três curvas aqui, né? Que a gente pode ver o comportamento elástico de distintos materiais, vamos dizer assim, em condições de tração e compressão. Então a gente tem deformação no eixo X e tensão no eixo Y, né? Então esse quadrante, o primeiro quadrante aqui é tração e o terceiro quadrante é compressão, e o mesmo vale para esses dois aqui. Para esse primeiro caso aqui, né, vamos esquecer um pouco esses dois, que eles não são o foco desse slide. Nesse caso aqui, percebe que a parte elástica é igual tanto para tensão quanto para compressão. A gente diz que eles têm uma resposta equivalente para tração e compressão, e que eles possuem um comportamento elástico linear, que é, a grosso modo, geralmente o que acontece com os metais, tá? Vai ser o comportamento muito similar tanto em tração quanto compressão na parte elástica. Então a curva vai ser igual nessa parte elástica, né? Para esse material. Mas em alguns casos, conforme a gente pode ver aqui, a gente não tem essa extensão da curva de tração para a parte de compressão. Aqui a gente vai ter um comportamento não linear. Então você percebe que a região de tração é diferente da região de compressão. Vamos ver com mais detalhe essas duas curvas aqui. Então primeiro, essa daqui, a curva de cima, que é a curva B, geralmente para elastômeros, né? Enquanto a C é para madeira. Olha só, polímeros e elastômeros. Percebe que esses materiais eles apresentam maiores níveis de resistência mecânica na compressão. O que quer dizer isso? Quer dizer que conforme a gente vai aplicando deformação, olha só como a tensão aumenta menos aqui, né? Aqui já aumenta mais bruscamente. Então você tem uma maior resistência mecânica à compressão do que à tração. Tudo bem? Ou seja, é basicamente isso que eu falei, né? A compressão aumenta mais rápido a sua inclinação na parte de compressão. Por que acontece isso? Isso vai por causa da estrutura dos elastômeros, ou a estrutura dos polímeros, que tem um pouco de espaço vazio interno ali. Quando a gente comprime, inicialmente, né, ele vai tentar ocupar esse espaço vazio e vai ter um aumento da resistência, tá? Mas à medida que esse espaço vazio vai ficando cada vez menor, começa a aumentar essa resistência do material, que essa resistência não vai ter na tração, né, nessa parte elástica, porque você vai estar afastando essas cadeias, e aqui você vai estar juntando, né? Até que chega um determinado ponto que as cadeias vão estar tão próximas que elas vão começar a se opor a essa tensão aplicada, e aí você tem esse aumento brusco aqui na compressão, né? Isso a gente não observa dos metais, porque os metais têm uma estrutura cristalina, né? Enquanto os polímeros têm essa estrutura mista de cadeias com parte amorfa e parte cristalina. Já para a curva C, que é típica para madeira, que também é um comportamento elástico não linear, olha que interessante, né? A gente observa que você tem uma razoável rigidez em condições de compressão, até que uma tensão seja suficiente para causar o empilhamento elástico das paredes das células da madeira. Então a madeira tem uma estrutura diferente, é mais parecida com os polímeros, mas é uma estrutura celular. Eu não quero nem entrar em tantos detalhes porque está muito além do escopo da disciplina. Mas o que acontece? Quando a gente comprime a madeira, ela tende a se rearranjar ali, né? Então ocorre o empilhamento dessas fibras, né? E a partir daí você gera um platô na curva, você gera uma região aqui que não aumenta, né? Até que chega um momento que esse aumento vai acontecer, né? Depois de muito tempo. Isso já não acontece em tração, porque elas
tem uma deformação elástica em tração, mas depois elas já quebram, né? Porque elas são frágeis à tração. Então esse é um comportamento atípico aqui, tá? Se vocês quiserem ver mais a fundo o comportamento da madeira, o livro do Amaury, ele se dedica muito à madeira nesse capítulo de compressão. Eu acho que as 10 primeiras páginas são um geral do ensaio de compressão e as outras 30 são só para madeira e concreto, que eu acho que está mais além do escopo do presente curso aqui, tá? Mas se vocês um dia tiverem que trabalhar com concreto e madeira, vocês podem dar uma olhada no livro do Amaury para olhar com mais detalhes. Mas a madeira, na parte elástica, tem esse comportamento não linear, ou seja, comportamento em tração é diferente em compressão, até por causa desse rearranjo, né, inicial, né, você tem uma resistência a esse rearranjo, uma vez que rearranjou, ele vai se compactando, então não vai aumentando tanto a resistência, até que não tem mais espaço. É muito parecido com os polímeros, né? Não tem mais espaço, então a resistência cresce, começa a crescer novamente. Tudo bem? Que é o que acontece aqui, a tensão volta a aumentar quando as células ficarem bem compactadas. Então, primeiro uma resistência a essa mudança de organização, a esse compactamento. Quando compacta ali, né, já fica meio rearranjado, ela não aumenta tanto a resistência, porque você vai ocupando os espaços, à medida que todos os espaços estão preenchidos, né, não tem mais para onde a fibra ir, você tem um aumento da resistência da compressão da madeira. Tudo bem? Vamos então para a parte plástica, pessoal. A gente viu que em geral o comportamento elástico é muito parecido, salvo as exceções das madeiras e dos elastômeros, mas na parte plástica o comportamento é um pouco diferente, mas tem algumas coisas que a gente pode considerar similares. Por exemplo, aqui, né, olha uma curva aqui para o alumínio de compressão, né? Percebe a parte elástica e a parte plástica, né? Percebe que é muito parecido com a curva de tração, né? Vamos ignorar isso aqui, que isso aqui é um erro do final do ensaio, tá? Aqui a gente vai ter o limite de resistência à compressão. Não é mais limite de resistência à tração. Então muda o T. Aqui vira um C, né? Tá azulzinho aqui, né? Então percebe que a curva é bem parecida e o limite de resistência à compressão é a carga máxima dividido pela área inicial do corpo de prova, tá? Porque a gente está trabalhando com curva de engenharia e não curva real. Tudo bem? Então algumas equações aqui se mantêm, né? Então olha só. A tensão é a mesma, força sobre a área inicial, tudo bem? E o limite de resistência à compressão, a mesma coisa também. É claro que a área aqui sofre variação, e nesse caso, a área não diminui. Nesse caso, a gente não tem pescoçamento, a gente vai ter um aumento da área do nosso corpo de prova, né? Pelo ensaio de compressão aqui, pessoal, a gente consegue também obter os dados da equação constitutiva, que nem a gente fez por tração na aula passada, né? Então, a gente consegue obter os valores de N e K, né? Vocês lembram da equação constitutiva aqui, a equação de Holman, né? Sigma é igual a K vezes epsilon elevado a N, né? Então a gente está com o log dos dois lados, né? Isso até está bem relacionado com o relatório dessa semana de vocês, tudo bem? E da mesma forma que diversos parâmetros influenciam o ensaio de tração, os mesmos parâmetros influenciam da mesma forma o ensaio de compressão. Então, a mesma coisa que a temperatura faz para tração, vai fazer aqui para compressão, vai deixar o material mais dútil. Se você aumentar a taxa de deformação, é a mesma coisa, tração e compressão. Enfim, tudo que vocês viram bastante, provavelmente na parte de Nouri, se repete aqui também para compressão. Tudo bem? Vamos ver então algumas diferenças aqui para o ensaio de compressão, né? No ensaio de compressão, a principal diferença é que a gente está trabalhando com deformações e cargas negativas, né? Então, à medida que o nosso corpo é comprimido na direção longitudinal, ocorre um aumento do diâmetro, um aumento da área na seção transversal, né? Então, aqui, algumas equações que a gente usa são basicamente as mesmas também, só que a gente tem que considerar que o comprimento ele diminui agora e a área aumenta. Tudo bem? Mas as equações são basicamente as mesmas. Então, ó, deformação de engenharia é o L final menos o L inicial sobre L0. É claro que aqui vai dar um valor negativo, então a gente pode usar, converter depois isso em módulo, né? A tensão também é força sobre a área zero. Como é um corpo de prova cilíndrico, a gente já pode até escrever dessa forma. A deformação real vale o mesmo e a tensão real vale o mesmo. Então aqui está até destrinchado, né? Como seria essa relação já considerando os parâmetros aqui, né? Claro, considerando aqui a constância de volume, tá, pessoal? Que nem a gente deduziu na aula passada. É a mesma regra aqui. Só que no ensaio de compressão, o comprimento diminui e a seção transversal aumenta. Então, uma das variáveis que muda aqui, pessoal, é
é que a gente não tem mais aquele coeficiente de fricção, mas a gente tem uma coisa parecida que é o coeficiente de dilatação transversal, ou seja, em vez de empescoçar, vai dilatar, que é basicamente a área final menos a inicial dividido pela área inicial. Lá atrás, para a tração, era o contrário, né? Era a inicial menos a final dividido pela inicial. Agora inverteu, né? Mas em geral, as equações aqui acabam se mantendo, certo? Olha aqui duas curvas comparativas, né? Tração e compressão para dois materiais frágeis, no caso, ferro fundido cinzento e o concreto. Então a gente tem a comparação tração e compressão de dois materiais frágeis. Tudo bem? Qual que é a diferença? Olha a diferença. Aqui a gente está vendo basicamente a parte plástica, né? Para tração, como o material é frágil, ele não tem deformação plástica acentuada, né? Ele basicamente chega na deformação plástica e quebra. Por quê? Porque esses materiais em tração, eles têm trincas, têm poros, né? São concentradores de tensão. E quando a gente deforma, esses poros, essas trincas, eles concentram a tensão e começam a propagar. Então a tensão trativa, ela abre esses poros, abre essas trincas e facilita a propagação delas e a quebra, a falha do material. Já na compressão, essas trincas, elas não são abertas, elas são fechadas, porque você está comprimindo o material, certo? Você está fechando os espaços. Então você dificulta a propagação da trinca. Então por isso que esses materiais frágeis, eles acabam tendo maior resistência à compressão do que à tração. E por exemplo, o limite de resistência à compressão, ele pode ser cerca de 8 a 10 vezes maior do que o limite de resistência à tração. Aqui vocês conseguem ver bem a diferença, né? Olha só, 280 para quase 600, né? Aqui aumentou cerca de 3 vezes o valor, né, representativo aqui, né? Então, é por isso que a gente acaba fazendo o ensaio de compressão para esses materiais frágeis, de forma a tentar inibir a influência dessas trincas, desses concentradores de tensão. Tudo bem? Basicamente, era isso que eu queria passar nessa primeira parte da aula, pessoal. É uma parte mais conceitual, né, do ensaio, elaborando algumas diferenças entre tração e compressão. E na parte 2 a gente vai entrar um pouco mais na máquina, um pouco mais nos corpos de prova e no ensaio propriamente dito. Então, tomem uma água e vamos para a parte 2 da nossa aula.